Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 7 de Mateus 15, depois de falar, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O mandamento de Deus era firme, a tradição era inventada. Ele chama no versículo 7 de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A comunhão com Deus não é pela boca, é pelo coração, por meio do coração. Os lábios podem falar o que for, a boca pode declarar qualquer coisa, mas se o coração não está em comunhão com o Senhor, não está próximo do Senhor, de nada vale o que diz a boca, o que dizem os lábios. Porque, parodiando aquela frase, né, que o papel aceita tudo, a boca aceita tudo também. Os lábios aceitam tudo. Então, qualquer palavra bonita, qualquer frase de efeito, ela não tem valor algum para Deus. Ela simplesmente é tradição de homens. E é interessante que no versículo 13, quando depois que os discípulos falam que ele estava escandalizando os fariseus com essas palavras, o Senhor fala no versículo 13 algo que eles já deviam ter aprendido lá atrás, quando nós passamos no capítulo 13. Mateus 15, 13, ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Qual planta que o Pai não plantou? O joio. O joio. Porque o Senhor veio, plantou a boa semente e nasceu o trigo. Mas veio depois o inimigo e plantou o joio. Então, o mundo está cheio hoje de joio. Joio vestido de batina, vestido de terno, joio com um cetro de ouro na mão, joio com posições e títulos eclesiásticos, mas é joio, é planta que o Pai não plantou, vai ser arrancada, simples assim. E o Senhor ainda dá uma advertência no versículo 14: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que nós mais vemos hoje são condutores cegos, homens que não têm qualquer respeito pela palavra de Deus, simplesmente torcendo a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, negando verdades claras da palavra de Deus, trocando-as por tradições religiosas, para não seguirem a palavra. Condutores cegos. Um cego guiar outro cego, caem os dois na cova. Agora, uma coisa importante aqui, Pedro, tomando a palavra no versículo 15, disse: explica-nos essa parábola. E no versículo 16, Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que é interessante aqui é que nós sabemos que a lei tinha uma série de preceitos relacionados a alimentos. Não apenas a lavagem, né, a lavagem do corpo, das mãos, e também de alimentos impuros. Então, um judeu não podia comer carne de porco porque ele era contaminado por aquela carne de porco. Ele não podia comer peixes de couro que não tivesse escamas porque ele acabava contaminado. Ele não podia tocar um morto porque ele era contaminado. Mas aqui o Senhor dá um ensinamento que é revolucionário, porque lembra aquelas passagens onde ele falava assim: ouvistes o que vos foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele trazia uma outra
uma outra explicação, uma outra forma de entender qual era a vontade do Senhor. Eu, porém, vos digo. Então, ele que é o autor da lei, tinha liberdade e autoridade para emendar a lei, se preciso fosse. E ele está fazendo umas emendas aqui. Porque quando ele fala que o que entra pela boca não é o que contamina, se nós pensarmos, então, como é que fica a carne de porco, como é que fica o peixe sem escamas, como é que fica a ave que... nem lembro agora quais eram as aves, mas todos aqueles preceitos que o judeu não podia comer porque ia ser contaminado, como é que fica tudo isso? O Senhor quer deixar muito claro que a contaminação vem daquele lugar onde o pecado entrou e fez morada, o coração do homem. O mundo sem homens não teria pecado. Mas o mundo contaminado pelo pecado tem agora seres humanos com o coração torto, com o coração defeituoso, gerando contaminação. É como se o ser humano tivesse engolido um pedaço de urânio. Cada vez que ele abre a boca, ele contamina quem está por perto. Ele transmite radioatividade para quem está por perto. E quando ele fala aqui, deixa muito claro que no versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, as coisas que saem de dentro, não as coisas que entram vindas de fora, são as coisas que saem de dentro do coração do homem. Hoje uma pessoa me perguntou se, quando ele fala isso aqui, né, as coisas do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. Ele perguntou se isso aqui é só se referindo ao incrédulo. Eu disse que não. Esse é o coração do homem, de todo homem, inclusive do crente. Ah, mas não pode ser. Porque o que muitos não entendem é que nós somos salvos pela fé em Cristo, somos justificados, somos perdoados de todos os pecados, temos agora uma nova vida, uma nova natureza em nós, mas ainda tem uma bagagem que vem do passado. Qual é? O nosso corpo. O nosso corpo não passou por esse processo. O nosso corpo não é convertido. O nosso corpo é o mesmo corpo que nós tínhamos antes da nossa conversão. É o mesmo. Ele não foi mudado, ele não foi alterado em nada. Então a mente do crente é identicamente do incrédulo. Temos sim uma nova vida, temos sim agora desejos e anseios que vêm dessa nova vida, mas não se engane. Os mesmos desejos e anseios da carne continuam latentes em nós. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Tenho maus pensamentos? Direto. Tenho vontade de matar alguém? Me dá uma fechada no trânsito. Você vai ver o que passa pela minha cabeça, né? Se tivesse uma tela aqui de LCD, né? Uma tela aqui colorida, uma fechada no trânsito já apareceria aqui quais seriam as minhas intenções se eu pudesse agarrar o outro pelo pescoço. Porque eu tenho carne, eu sou humano, eu não morri ainda. Quando morrer esse corpo, cessam todos esses pensamentos, cessam todos esses pensamentos, adultérios, mortes, falsos testemunhos, blasfêmias, isso acaba. Mas ainda não, enquanto eu estou vivo, funcionando, ainda estão aqui, latentes. Estão latentes, prontos para pular para fora da tela, se eu permitir que eles pulem para fora da tela. Então, a obra de Cristo em nós foi completa, mas ela ainda tem etapas que só se manifestarão depois, quando nós formos
transformados ou ressuscitados. O nosso corpo for transformado ou ressuscitado. O nosso corpo ainda está nesse estado aqui de Mateus 15, 19, o nosso coração produzindo maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse é o nosso coração. Eu me lembro de um episódio, eu estava no hotel, no Rio de Janeiro, eu trabalhava no Banco Itaú, e viajava todas as semanas para o Rio. Eu tenho mais de 200 viagens da ponte aérea, do Electra. Então, todas as semanas eu ia, começo da semana, voltava um dia antes do fim de semana, ou ia no segundo dia da semana, voltava no fim de semana. Então, Rio direto, hotel, já me conheciam, chegava no hotel, os caras já sabiam quem eu era, já tinha um quarto reservado, até no balcão da ponte aérea, as pessoas já conheciam por nome, porque já de tanto ver, né? Você está cheio toda semana ali. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no hotel e quando fiz a minha entrada, meu check-in, aí subi para o apartamento e quando eu estou no apartamento, toco o telefone. Toco o telefone, uma voz feminina, que muito parecida com a voz da minha cunhada. Tanto é que a hora que falou, oi Mário, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você, como é que vai, né? Pensando que era a minha cunhada que estava ligando, até ficando preocupado, porque pensando que talvez tivesse acontecido alguma coisa lá em casa, né? Tudo bem, tudo bem. Então, Mário, eu vi você na recepção e gostei muito de você, achei você uma pessoa muito simpática, muito atraente, bababê. Eu falei, lá vem, né? Lá vem. Mário, você permitiria que eu subisse aí no apartamento para a gente se conhecer melhor, para a gente poder conversar mais? Eu falei, não, estou muito ocupado, desculpe, até logo. Pum, bateu o telefone. Daí quando eu cheguei em São Paulo, contei para minha esposa, né, que tinha acontecido isso. Ela falou assim, por que você não aproveitou para evangelizar ela? Ela subia no seu apartamento, você evangelizar. Eu falei, o quê? Eu não ia evangelizar ninguém. Eu conheço a minha carne. Eu conheço do que eu sou capaz. Porque eu sei que eu tenho tudo isso aqui no coração, maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Então, o cristão, ele não pode brincar com os limites da sua carne. Falar, não, deixa eu, até ali eu vou me controlando, vou evangelizar. Teve muita gente que discordou do que eu falei a respeito daquelas duas cantoras lá que bateram boca durante o desfile de carnaval, e teve gente que falou assim, não, mas nós temos que ir por todo mundo, isso inclui o carnaval também, ir por todo mundo. Mas, meu amigo, se eu for num baile de carnaval, nesse negócio de rua, nesses carros alegóricos, aquele monte de mulher seminua ou nua, completamente nua, você acha que eu vou ter mente, eu vou ter pensamentos do evangelho para evangelizar alguém? E será que alguém está lá esperando ser evangelizado? Ou com a mente vazia para poder receber uma mensagem do evangelho? De jeito nenhum. Então há muito engano entre cristãos também, por não entenderem que nós continuamos num corpo de carne podre, que não foi ressuscitado, não foi transformado. Pode passar 100 anos na academia que não vai ficar num formato cristão, porque é um corpo que já foi condenado. Ele vai acabar, ele vai morrer, o bicho vai comer, aí sim que nós vamos ressuscitar, se o Senhor não voltar antes para nos arrebatar. Então é importante, tem uma frase, eu não sei se é daquele livro ou é da Bíblia essa frase, eu não lembro agora, do livro de guerra lá do chinês, daquele imperador chinês, mas a frase é essa: conheça o teu inimigo. Conheça o teu inimigo. Nós dormimos com o inimigo. Nós andamos em cada lugar que nós vamos, nós estamos carregando o nosso inimigo, que é a carne. A nossa inimiga é a carne. Então um crente não pode querer ter segurança em si mesmo, achando que ele consegue controlar a carne. Não consegue. Porque você não convidou ela para subir para o apartamento para evangelizar.
Ai, ai, ai. Imagina que eu ia evangelizar. A última coisa que eu ia fazer era evangelizar. Percebe? Então é muito importante nós entendermos isso. Agora, quando nós levamos isso para o lado do ensino da palavra, nós não devemos ser ingênuos ao ponto de acharmos que, depois da partida dos apóstolos, não viriam alguns que introduziriam falsas verdades, que são as tradições, como já estava acontecendo no judaísmo, aqueles que traziam tradições que nada tinham a ver com a lei dada no Antigo Testamento a Moisés. Apenas um versículo para complementar, em Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Sempre que eu tentar melhorar minha carne, eu estou indo na contramão de Deus, porque Ele já determinou o fim da minha carne. Ele determinou o fim do homem na cruz, e agora falta acontecer o fim da minha carne, porque não há nela, não habita bem algum. Quando eu tento justificar meus atos, os atos da minha carne, eu vou na contramão de Deus, porque Ele diz que não habita bem algum na minha carne. Ninguém vai ser salvo melhorando a sua carne. Nós, infelizmente, fomos criados dentro de uma tradição católica, onde ensinavam que você precisa ser bonzinho, mudar a sua maneira de ser e tal, para você merecer a salvação. Não tem isso. Paulo fala, se alguém pode confiar na carne, eu ainda mais, né? Se alguém achar que pode confiar na carne. Então não existe aprimoramento algum na carne. Não tem nada de bom nela. Alguns autores diziam que se eu ficar 1 minuto ocupado com a minha carne, eu devo ficar 1 hora ocupado com Cristo, como forma de compensar o tempo que eu perdi ocupado com a minha própria carne. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.